Meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Presbítero Silvio Moura, do portal O Atalaia, aqui do estado do Pernambuco. Venho neste momento fazer uma análise de um vídeo que foi publicado pelo senhor Ailton José Alves Júnior. Esse senhor é filho do presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui do estado do Pernambuco. Nesse vídeo, ele, querendo defender a família, uma das coisas que o mesmo faz é dizer que as pessoas estão caluniando o seu pai, a sua família. E de forma impensada, uma vez que ele acha que as pessoas não conhecem o desenrolar dos fatos, das denúncias que estão acontecendo com relação à sua família, ele diz que as pessoas estão caluniando. Agora eu pergunto ao senhor Ailton Júnior. Senhor Ailton, observe se isso aqui é calúnia. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. O seu pai mentiu. Disse que não existe, que não conhece o projeto Cidadania. Depois, ele esclarece que as denúncias estão mais focalizadas na família e cita que a família está sendo alvo dessas calúnias. Pois bem, eu vou em outro vídeo aqui falar um pouco do irmão do senhor Ailton Júnior. Eu vou naquele vídeo, eu vou perguntar se aquilo é mentira, porque é um escândalo absurdo, é um atrás do outro. Pois bem, ele afirmou também que essas pessoas difamam os diretores da igreja. Aí eu vou perguntar uma coisa para o senhor Ailton Júnior. Difamar, o que o senhor entende por difamar? Difamar é criar situações, calúnia? Ou para o senhor difamar é publicar os fatos? Porque os seus diretores, os diretores dessa igreja que os senhores transformaram hoje em um curral político e uma fonte de renda, eu estou afirmando isso, esses mesmos diretores, o senhor Simas Dias, o senhor Samuel Oliveira, e eu já sei quem são essas pessoas, pecadores que amam pecar. Estou afirmando isso. Que disseram que a igreja é o roçado dele, que mesmo descobrindo o desvio do outro colega e companheiro, mesmo assim, ainda tentou induzir o povo a ajudá-lo. São estas calúnias destes diretores? Diretores que hoje têm uma rede Brasil de comunicação? Isso, porventura, é difamar, senhor Ailton Júnior? O senhor é sócio também da Rede Brasil. Ou eu estou mentindo? O seu pai é um dos diretores. Ou eu estou mentindo? Isso é fato. E contra fatos não há argumentos. O senhor, naquele vídeo ainda, afirma que estão difamando alguns ministros da igreja. Difamar? O senhor está se referindo, por exemplo, ao seu pai, que até hoje não mostrou onde estão os 12 milhões? Isso é desonesto. Isso é desonesto. O povo doou os 12 milhões. O senhor acha também que difamar é dizer que seu Laelso Lira, lá de Gameleira, levou para o Templo Central 50 mil reais de forma inexplicada, de forma sorrateira, para bancar a campanha do presbítero Adalto? O senhor acha que nós, ao publicarmos estes fatos, nós estamos difamando? Acabou. Essa ideia que o senhor tem de passar para os irmãos que
não acreditem, acabou. As pessoas estão começando a entender que os senhores querem o pior para a igreja. Querem o melhor para os senhores. Mas para a igreja, os senhores não estão nem aí para a igreja. O Senhor ainda acusa de falsificação de documentos. Aí eu pergunto, falsificação de documentos, o que significa isso? Significa que aqueles documentos publicados, lista de salários dos senhores, e que seu pai aponta como aquele que ganha quase 200 mil reais, entre salário e benefícios. Inclusive é vergonhoso, porque tem pessoas aí padecendo privações. E os senhores têm a imoralidade, e eu estou afirmando, não estou perguntando. E os senhores têm a imoralidade de pagar a um homem mais do que se paga a um presidente de república, a um senador de república, a um executivo das grandes empresas. Um homem que não faz jus a esse salário. O seu pai não merece, mas não merece nem um quinto do que ele ganha. E aí o senhor acha que isso aqui é falsificação do documento? É falsificação de documentos, senhor Ailton Júnior? Me diga uma coisa ainda. Onde estão então os documentos autênticos? Eu não tenho como dizer que um documento é falso se eu não coloco o autêntico. Mas sabe por que o senhor disse isso? Porque aquela lista já está ultrapassada. Os salários são outros, inclusive senhores fiéis da IEADPE. Por favor, não dê dízimo, sabe por quê? Porque chegaram aos nossos ouvidos notícias de que os salários do senhor Ailton José Alves, do senhor Luiz Mário, do senhor Ailton Júnior, do senhor Simas Dias, de toda a direção, continuam altíssimos. Eles fazem tudo, mas não abrem mão dos seus injustos e duvidosos salários. Então deixa de dar dízimo, pelo amor de Deus. Irmão, seja inteligente. Dar dízimo, se você ainda acha que dar dízimo é uma prática do Novo Testamento, não significa que você tem que entregar na IADPE. Você entrega em qualquer igreja. Pega uma igreja pequena ali, uma igreja que está sofrendo ali, dá oportunidade para que ela cresça. Vai lá, entrega seu dízimo lá. Entregar dízimo, se para você isso é uma questão de fé, então entrega noutra igreja, mas não nas mãos dessas pessoas que escondem e que fazem isso que estão fazendo. Esse senhor ainda coloca o seu pai num patamar que eu não conheço ninguém, exceto o Papa. E ele diz que o pai é um equilíbrio, tem um equilíbrio de pai desta igreja. Pai da igreja? A ninguém chameis pais. A ninguém chameis pai, senhor Ailton Júnior. O seu pai não é papa de ninguém. Depois, ele diz que o pai não mistura no púlpito da igreja. Não mistura. E essas imagens que nós vimos aí nas redes sociais? O seu pai orando por políticos, políticos dando discurso no púlpito. Isso não é mistura? Que mistura maior? Só se for mistura com Satã, com Lúcifer. Porque mistura aí é o que existe. Não Representando o governador Eduardo Campos, o secretário Tadeu Alencar. existe pureza, mas mistura? Onde é que o senhor vive? O senhor não assiste os seus próprios cultos? Porque a gente sabe que a Rede Brasil, a audiência é paupérrima. Mas o senhor não assistir os seus próprios cultos, isso aí é muito, mas é muito complicado. Seria difamação dizer que o senhor
senhor Ailton Júnior, entre outros bens, tem um apartamento de cobertura, este apartamento aqui? Meus amados, eu vim aqui na frente do edifício Granvita, que é exatamente este aqui, a placa atrás de mim, e vim também mostrar a dimensão desse prédio. Esse prédio possui 25 andares. É exatamente aqui para onde eu vim, para mostrar a verdade que nós precisamos conviver com ela. Pois bem, as pessoas passaram informação do que o pastor, o senhor gestor Ailton Júnior, possuía um apartamento de cobertura de número 2501 no edifício Granvita, exatamente esse aqui. Isso é exagero? Isso é difamação? Ele termina esse vídeo dizendo que o nosso compromisso, irmãos, isso é hilário. Isso parece até que é um deboche da nossa cara. Que ele diz que o nosso compromisso é com a verdade. Porque o nosso compromisso é com a verdade e o nosso compromisso é com esta igreja. Porque o nosso compromisso maior é com Deus. E vamos agora mostrar as verdades do pai desse rapaz. Quem me conhece na igreja sabe que eu sempre combati o tratamento com discriminação a outras igrejas. Vossa Senhoria, na condição de gestor-presidente, determina a proibição de membros em visitar outras igrejas da mesma denominação, qual seja Assembleia de Deus Campo Abreu Lima, Assembleia de Deus Madureira, etc. E caso descumprir a determinação, é penalizado com a correção chamada disciplina. Eu nunca apliquei isso, não vou responder ao senhor por isso. Por esse motivo aí, não sempre. Quer dizer que é uma forma de punição para esse membro. Como é que ele vai ficar membro aqui e membro lá? Como é que vai Eu falei visita, senhor Ailton. Não, visita não. Essa menção refere-se à proibição do direito de liberdade dos membros imposto pela presidência ou pela igreja, de proibição para frequentar outras igrejas. Eu não vou responder uma coisa dessa que é absurda. A igreja não proíbe ninguém, todo mundo tem liberdade de ir e vir. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, disse que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, indicou candidatos a ser eleito pelo projeto de cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Não, a igreja nunca discriminou ninguém por seu gênero, por sua religião, não. O doutor Aubry, em suas palavras dirigidas à mesma testemunha Gemima, perguntou se era comum o emprego de parentes na direção da IDPE. O senhor pode confirmar isso? É comum? Sabe dizer se tem parente na Eu não vi direção? ela a fazer essa afirmativa. Foi o juiz que perguntou, não fui eu. Sim. Não vou responder sobre isso porque não vejo nenhum sentido. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmão? Eu não tenho. As religiões Não, eu falei parentes empregados na direção da igreja. Não, eu não tenho nenhum parente. Respondi. A testemunha Jonatas também prestou depoimento aqui sobre o compromisso e informou que a IEDPE, através de seus diretores e presidente, é impedida de receber críticas, discordâncias ou questionamento. Age recebendo. Qual a punição? Sendo pastor, presbítero, é afastado por discordar do seu governo na IDPE? Só tem uma forma que é ser afastado membro e obreiro. Motivação de pecado. Sabe informar se houve arrecadação extra para a compra do terreno na Avenida Mário Melo? Tem nada a ver com...
um processo. Arrecadação extra para a construção do novo templo. Eu entendo que não tem absolutamente nada a ver com tantas outras que eu deixei de protestar aqui. Vou ler para Vossa Excelência o conteúdo de uma queixa dita como difamação. Vou ler para Vossa Excelência agora. Duas perguntas. O objetivo foi: houve arrecadação para a Foi. compra deste terreno? Não, senhor, doutor. Luiz. Sabe informar, senhor Ailton, qual o valor do dito terreno e quem vendeu a IDPE? Não vou responder porque não faz parte do processo. Vossa Senhoria autorizou, isso no depoimento da testemunha Jonatas, autorizou, como presidente da igreja, a entrega de R$50 mil ao deputado que representa a Igreja Assembleia de Deus na Alep, Adalto Santos, como contribuição para a sua campanha eleitoral de 2014. Na hora certa vai ser dada a resposta. Indicou algum parente ou amigo para os gabinetes dos parlamentares da igreja, vereador Eimê, deputado Adalto Santos, deputado Pastor Eurico? Na hora certa vai ser respondido isso, não faz parte do processo. A testemunha Jonathan, como assessor da tesouraria da IDPE, informou em juízes sobre as penalidades da lei que o seu rendimento abrangendo salário e benefício seria de R$200 mil. Pode confirmar ou explicar um valor tão irrazoável para o seu rendimento? Na hora eu vou responder isso e eles preparam. Porque O senhor contratou a empresa Servos, uma empresa que presta serviço de segurança armada na igreja? na hora eu respondo isso em processo. Entendeu? Você por falar, doutor. O senhor pode até ficar calado, mas essa é a hora de responder. O senhor diz, na hora certa eu vou responder. Veja só, doutor, se ele apresentar... Como assessor da tesouraria, descobriu muitas irregularidades. Assessor de tesouraria. A tesouraria nunca teve assessor. Ele juntou, inclusive, a carteira profissional. Carteira Cujo profissional. conteúdo foi informado a Vossa Senhoria através de e-mails. Essas irregularidades colocadas à sua disposição através de e-mail, o senhor, como presidente, procurou proceder à checagem se aquelas irregularidades tinham fundamento ou não? Ele apresenta os e-mails, né? Eu não sei de que se trata, porque eu nunca recebi e-mail. Aqui, O senhor faça o favor de ficar lá fora. Dizendo que o que o doutor está dizendo é mentira. Fique lá fora, por gentileza. Ele me ameaçou. Fique lá fora, por gentileza. Não. Fique lá fora, por gentileza. Confirmar, né? Não, já que o senhor está dizendo que Fique lá fora, por gentileza. fora do ambiente aqui. Confirme que você me disse. O senhor para fora, senão eu chamo a polícia para lhe levar. Sim, senhor, doutor. O senhor falou que em relação muito a dízimos e ofertas aqui, certo? E que os dízimos seriam a respeito de evangelização. Falou a respeito. Com relação aos dízimos e ofertas, duas ações de prestação de contas perto do final de 2018, antes do ingresso dessa ação de queixa, foram ajuizadas por falta de prestação de contas com relação aos dízimos e ofertas. O senhor tem conhecimento dessas ações? Quando chegar a hora, eu responderei. É em processo. Está deferido o protesto. Continue as perguntas. O senhor Jonatas, aqui em audiência, afirmou que foi constrangido a realizar nesse projeto de cidadania, que também diz respeito a uma das difamações aqui presentes na queixa, foi constrangido a votar em alguns políticos indicados pela igreja e a DPE, e que informou a presidência, a direção, inclusive com e-mails ao senhor. O senhor tem conhecimento de que esses e-mails ou que essas pressões, difamações aconteciam dentro da igreja? Tenho conhecimento disso e nunca pressionei ninguém para votar. Doutor, eu preciso ter calma, ter paz para ensinar a igreja, para aconselhar a igreja, para administrar a igreja, entendeu? Mas aí eu pergunto. Que não ocorresse um problema. Queria só que o senhor confirmasse, se for o caso, que essa palavra me chamou a atenção, não convertidos, e aqui a gente está falando de honra objetiva. Não convertidos, doutor, Se esses são não toda aquela... convertidos seriam aqueles que potencialmente seriam ou poderiam ser Sim. membros da igreja, da IADPE. Olha, IEDPE. veja só, doutor, isso é uma questão teológica, não é?
Eu ontem, por sinal, estava pregando numa igreja e eu estava dizendo assim, irmãos, a nossa salvação, ela tem o seu lado posicional e o seu lado eterno. Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a Bíblia também diz que quem crê em Jesus é salvo. Então fala de uma salvação momentânea, posicional, e de uma na conclusão da redenção do mundo, né? Então, o que acontece? Quando a gente diz, está escrito, primeira epístola de Paulo, eminente teólogo da cristandade, Paulo, ele diz assim aos crentes de Coríntios, que alguns eram espirituais, outros eram carnais. O que são carnais? São aqueles que entraram na igreja e talvez até um tempo tenha servido com fidelidade, mas depois enveredam por caminhos que não são os caminhos que os ditames da Bíblia ensina. Entendeu? Que é o fruto do Espírito, o caráter de Cristo na pessoa, a proporção que a pessoa vai vivendo as verdades do Evangelho, ele passa a assimilar aquela forma de vida que Cristo teve, não naquele patamar, naquele nível, porque quando chegar a isso a gente vai para a eternidade. Mas, entendeu? Alcança. Quando diz que são pessoas que não são convertidas, são pessoas que se deixam dominar pela natureza velha, humana, que antecedeu aquela conversão dele. Entendeu, doutor? Já caminhando para o fim, pastor, deixando de lado a questão mais espiritual e adentrando mais as carnais. O senhor, como eu falei aqui, e insisto, isso é uma questão de natureza eminentemente política, o senhor enxerga alguma liderança por trás dos senhores, liderança política interna, dos senhores Giovanni e Sivaldo, relativamente a esse movimento, a esse grupo Evangélicos Autênticos, ou seriam iniciativas isoladas cuja causa teria sido alguma divergência pontual? Não, a divergência pontual foi essa que eu disse ao senhor, do senhor Giovanni. Então, outras pessoas que, por certo, já tinham mágoa da igreja, aí vendo aquilo tudo na internet, aí começaram a se somar. Entendeu como é? Porque, doutor, foi gravado mensagem, está tudo, não sei se o escritório tem, dizendo de que ia haver passeata aqui e não sei o que, e tanta coisa. E quando chegou lá, tinha 6, 8 pessoas que tinham até dificuldade para segurar a faixa, me chamando de corrupto, dizendo que a diretoria da igreja era corrompida. Isso num evento internacional da igreja, que nós temos uma frequência de 10, 11 mil pessoas durante 4 dias, 5 dias, entendeu? No primeiro dia tinha uma frequência de 4.500 pessoas. O senhor sabe o que é? É advogado e essas pessoas segurando faixa com letras na saída do templo, do outro lado da rua. Política, sim, imagine. Sim. Mas no lado, mas doutor, mas na igreja isso? É a última pergunta. Doutor Nivaldo, questão técnica aqui. Vou dar uma pausazinha, porque o arquivo está bem grande já. Este compromisso. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos abençoar, que você possa compartilhar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, deixe seus comentários para que fortaleçamos o nosso canal e o canal dos outros nossos amigos aí que estão, tá certo? Cheguem lá também, se inscrevam, porque nós queremos fortalecer. Aí temos vários, eu não vou citar nomes aqui, para não ser injusto com algum que o porventura venha esquecer. Mas, por favor, se o canal é de denúncia evangélica dessas corrupções, por favor, se inscreva, dê seu like e divulgue o trabalho desses irmãos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus.